Boa tarde. Eu sou a professora Nívia Ravena e queria agradecer, em primeiro lugar, a Cláudia por ter nos convidado a saber do nosso projeto, ter nos convidado para falar um pouco com vocês. Na verdade, é trocar um pouco de experiência do que a gente aprendeu fazendo esse modelo de governança de risco, né? Então, mas esse projetão é um projeto bem grande e ele estava inserido num projeto maior, um projeto de gestão de recursos hídricos da Bacia Amazônica, um projeto da UNEP, que é o braço ambiental da ONU, e dentro de uma outra instituição dentro da ONU chamada Global Environment Facility, que é o GEF. Não é isso, Fenzo? Depois você me corrija. Aí, dentro do GEF, esse projeto é gerido dentro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? A OTCA, né? Então, nesse arranjo institucional é que teve esse grande projeto e o nosso subprojeto. Então, por conta disso, eu trouxe aqui o professor Norbert Fenza, né, que também nos deu a oportunidade de participar desse projeto, que era um projeto transfronteiriço, é um projeto de uma complexidade institucional bastante significativa, né, e, assim, os produtos de todo o projeto foram produtos muito interessantes. Então, a gente vai apresentar para vocês um produto relativo a uma subbacia da Bacia Amazônica. Né? Então, assim, eu chamo o professor Fenza, ele vai fazer um pouquinho a apresentação desse projetão, o que foi esse projeto. Aí a gente entra contando um pouco do que foi esse projeto de governança de risco para áreas amazônicas. E aí, essa foi o que a gente terminou, né? E tinha uma perspectiva de se replicar esse modelo em áreas amazônicas, mas a gente ainda não sabe como é que isso vai caminhar ou se não vai caminhar. Então, peço ao professor Fenza, por favor, se o senhor pudesse. Tá, boa tarde. Isso. Só para situar aquilo que vem depois, é importante para você saber, por exemplo, que existe uma organização do Tratado de Cooperação dos Países Amazônicos, chamada OTCA, com sede em Brasília. E ela é composta de 8 países, que são Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Esses países compõem a organização do tratado. E essa organização do tratado foi batendo nas portas do chamado Global Environment Facility, que é um fundo mundial para gestão de recursos hídricos em grandes bacias hidrográficas, e eles me chamaram para conseguir montar um projeto chamado Gestão Integrada de Recursos Hídricos da Bacia Amazônica, com a participação desses 8 países. Esse na realidade foi um programa com 20 subprojetos, dos quais esse projeto que a professora vai apresentar daqui a pouco foi um dos 20 subprojetos. Então, a questão foi basicamente que os 8 países, pela primeira vez, eles tentam criar um programa de ações estratégicas consentido entre eles, assinados por todos os 8 governos, para poder ter, digamos assim, uns 20 ações estratégicas básicas, onde todos os 8 países concordam, e que esse que se chamado Programa de Ações Estratégicas foi assinado agora recentemente e aprovado. Portanto, nos próximos, possivelmente, 15 anos, esse Programa de Ações Estratégicas vai ser implementado em conjunto com esses 8 países. Então, um dos projetos que vamos tratar aqui era sobre a bacia do Rio Purus. E você vai falar sobre isso especificamente. Em termos de gestão, de governança, eu acho que esse projeto foi uma grande experiência,
porque, evidentemente, você pegar 8 países que nunca efetivamente fizeram nenhum programa consistente, em conjunto, sobre uma região como a Amazônia. E também uma coisa interessante que eu percebi, obviamente, durante esse processo, é que cada país considera a sua Amazônia como uma área estratégica, mais ou menos dentro de um contexto de segurança nacional. Isso, obviamente, dificulta muito as negociações, porque cada país tem, digamos assim, seu próprio quintal, onde eles não querem que ninguém mexa. Mas, pela força da necessidade, esses 8 países tinham necessariamente que entrar num tipo de consenso e entendimento para poder implementar ou poder desenvolver esse projeto, esse programa de ações estratégicas. Essas ações que nós fizemos foram, na realidade, para indicar aquilo que se chamava os 9 principais programas transfronteiriços da Bacia Amazônica. E em cima desses 9 problemas foi construído o plano de ações estratégicas, que hoje compõe em torno de 20 projetos. Né? Então, eu acho que um passo fundamental que foi dado agora foi justamente a possibilidade de criar um entendimento a nível dos governos, efetivamente assinado pelos ministros, que eles houve, obviamente, uma série de pequenas conflitos e pequenas guerras internas, mas no final das contas, eles acabam entendendo que é fundamental e aprovaram esse programa de ações estratégicas. O próximo passo agora é que verificar aonde e se o GEF, que na realidade o GEF é o financiador, é a grande, digamos assim, a fonte de financiamento. A UNEP é a agência, digamos, implementadora, que nos ajuda a articular todas as instituições internacionais para poder produzir esse projeto, e a Organização do Tratado foi a executora desse projeto. Então é toda uma cadeia de relações e de articulações necessárias para poder montar e executar um projeto desse tamanho. Ok? Então, é basicamente isso. Se alguém quiser... Lamentavelmente, eu tenho um vídeo aqui sobre o projeto, só que não dá para passar. Então... Não tem software. Não tem software para passar, mas eu acho que deu para entender, né? Ok, muito obrigado. Agora sou eu. Eu vou também tentar, em respeito à Cláudia e ao meu pequeno atraso. Então, na verdade, eu vou dar uma... você vai passando, tem que voltar um pouquinho. Eu não vou trabalhar muito, eu vou passar já isso. Inclusive, só queria falar um pouco da equipe, porque a equipe foi uma equipe muito interessante. Eu queria, só para vocês terem ideia, e aqui a gente está trabalhando, a maioria de vocês já terminou a graduação, está no mestrado ou está na graduação, e é importante entender por que a gente, quando trabalha com governança, é fundamentalmente uma forma de abordagem interdisciplinar. Impossível de você falar na Amazônia e falar nos problemas amazônicos sem pensar nessa perspectiva interdisciplinar. No caso, a gente tentou essa interdisciplinaridade, comunicar os conhecimentos através deste modelo, né? Então, a gente tinha na equipe o Adriano, que é da hidrologia. Quem estava aqui hoje de manhã? O professor Everaldo foi hoje de manhã? Veio o Bergson, o Everaldo não veio. Então, o professor Everaldo, nos ajudou Ele participou do modelo que o Bergson apresentou. Isso, e ele participou desse modelo também, ele participa de muito modelo, né? Olha lá, ele também ajudou nesse modelo através do Adriano, que é o nosso hidrólogo,
E também com a Isabel Vitorino, que é uma professora aqui das Geociências, que trabalha também, ela é meteorologista, e eles dois foram fundamentais, assim como também a Francimara, que é uma agrônoma da UFAM, e também o Rômulo, que está aqui, e a Vânia Ravena Canhete, que é antropóloga. Então, a ideia, no princípio do modelo, era exatamente essa. É o que a gente adotou, uma abordagem chamada Cross-Scale Interplay, né? Ou seja, que é um tipo de abordagem que trabalha com o entretecimento, vamos dizer assim, das escalas, mas numa perspectiva dinâmica. Né? A maioria das pessoas faz modelo, mas são modelos estáticos, não é? Esse é um modelo dinâmico. E aí, a gente podia passar já o outro slide. Ele parte de um princípio, que é o princípio do que seria esse risco. Né? E aí, a ideia, na verdade, o risco hoje você tem no IRGC, que é o International Risk Governance Council, né? E que vai discutindo essa ideia de risco muito além daquilo que a gente fez em 2015. Esse mainstream está bem mais complexo hoje. Mas tem o RAIN, o Wharton RAIN, ele foi realmente, ele é da área das humanidades, mas ele é o que vai trabalhar essa ideia de governança e de risco, né, numa perspectiva mais avançada. Então, na verdade, quando a gente fala em risco, a gente vê a probabilidade da produção de danos, né, e que engloba tanto os sistemas naturais como humanos, e também o risco é aquilo que se te coloca à frente do desastre, né, do que é chamado, e da exposição a esse desastre. Né? E ele pode ter potencial de causar, a gente colocou efeitos nocivos, mas eu prefiro falar de causar dano. Né? A ideia de dano ela é mais interessante. Pode ver a outra? É também, né, com relação ao clima, né, é o resultado disso, causando causando uma certa vulnerabilidade. Então, o risco e a vulnerabilidade, eles estão muito associados, né? E a probabilidade das suas consequências. Então, o risco advindo da mudança climática, ele é potencializado pela vulnerabilidade em que você se encontra. E é isso que vocês têm visto na questão do urbano. No entanto, ou seja, você morar em determinadas áreas, você está mais vulnerável do que morar em outras. Quando a gente trabalha em áreas amazônicas, como a que a gente trabalhou na Bacia do Purus, e por que a gente escolheu a Bacia do Purus? Pode passar só rapidinho? Por que a gente... Para trás. Eu acabei não falando aqui, faltou um slide, que é um slide sobre governança. Por que a gente discutiu governança? Por que a gente não falou que a gente ia fazer a gestão de risco? Né? Por quê? Porque a gestão, a perspectiva de gestão, e isso é muito importante para vocês. Quem é que é arquiteto? Né? Pois é. A maioria das pessoas que trabalham tanto na perspectiva urbana, mas estando na Amazônia, essa perspectiva urbana tem uma série de componentes que são muito diferenciados de outros espaços urbanos. Cada espaço urbano é seu, é próprio, né? É muito importante a gente entender o conceito de governança como um mecanismo de resolução de conflito, ou seja, a governança, a gente fala em governança, parece que é tudo lindo, né? O Fensel já começou a falar que mas tem alguns conflitos, uma guerrinha interna. Na verdade, governança é um processo de resolução de conflitos. E ele só vai ser um processo de resolução de conflitos, não sou eu que falo isso, tá? É um autor chamado Marc Bevere, num texto dele agora de 2017, onde você identifica esse conflito, e a governança, ela é uma perspectiva de resolução de conflito através de uma tomada de decisão que inclui todo mundo. O tal dos stakeholders, né? O stakeholder é o quê? São todos interessados, é todo mundo, né? Porque a gente fica nessa coisa, né, de falar o inglês, mas o envolvimento de todos os stakeholders. Mas esses stakeholders, eles têm que ter numa abordagem mais, vamos dizer assim, mais recente da governança, que é o que a gente chama de governança policêntrica, ou seja, vários centros, né?
vários centros decisórios, essa governança policêntrica, ela pressupõe que todos esses atores tenham mecanismos deliberativos nos processos de construção da governança. Entenderam? Isso é fundamental. Isso não é trivial. Né? Porque você chega assim, eu batizo isso aqui de governança. Peraí, não é assim. Eu te batizo de governança. Eu te batizo de interdisciplinar. Não é assim. Né? Não é uma questão de pia para batizar. Né? É uma questão de processo. Então, nós escolhemos, por quê? Porque a gente queria, como objetivo, e o MOGAN, né, é o acrônimo de Modelo Operacional de Governança da Amazônia, o traço R é a questão do risco. Né? Então, a gente queria apresentar um modelo operacional como estratégia, mostrando, né, que ele adivinha, ele não era um modelo operacional como são os modelos gestados nas burocracias tecnocratas. Né? Vocês têm hoje a palavra governança de segurança de barragem. Não tem governança. Por quê? Porque são modelos top-down. Ou seja, é decidido aqui na tecnocracia e vai, né, decantando para os outros níveis. Então, o que a gente queria mostrar é que nosso modelo ele tinha uma outra racionalidade. Ele adivinha de uma perspectiva dessas comunidades, ou seja, de quem era vulnerável e da percepção desses que eram vulneráveis, que traduziam isso numa linguagem e dizendo, olha, risco para a gente é isso. Né? O risco, nós entendemos risco, não é o risco que o Orton Rain diz, olha, risco que nem eu falei no começo. Aquilo que eu falei no começo foi interessante, foi o que nós nos apropriamos para entender, né, o mainstream do risco. Mas mais interessante para a gente é entender o que o homem amazônico, nas cidades amazônicas e nas áreas rurais amazônicas, percebia como risco. Né? Então, essa era uma questão. A gente queria que também isso fosse um instrumento para deixar essas políticas, principalmente a política de defesa civil, que o Cláudio vai falar depois, que é uma política que inclui quase... tu não vai falar, não? Sim. Vai falar ou não vai, Cláudio? Que eu sabia, ele não vai... Né? A política de defesa... Não, mas é porque ela é um elemento, né? Então, a defesa civil, essa política, ela é uma política que dentro dessa lógica de governança, ela foi capturada por uma comunidade epistêmica, localizada basicamente na Universidade de Santa Catarina, onde todos os mecanismos de resposta ao risco não têm componentes amazônicos. E isso foi visto no campo. Né? Então, a gente queria apresentar para os tomadores de decisão um modelo que exatamente tivesse esse componente, que era o componente do projetão maior, que era da gestão transfronteiriça de recursos hídricos na Amazônia. E a gente queria também, para mostrar para eles exatamente um modelo que pudesse apresentar o grau de risco que iria acontecer nessa bacia hidrográfica que a gente estava trabalhando. Então, vamos ver o outro, vou passar. Então, essa aqui é a bacia, onde está o azulzinho, é o contorno da bacia, né? Ela chega até ali, é a área que a gente chama de bacia hidrográfica, é a área de drenagem, né? Pode passar. Aqui é o que a gente vai, aí já vai começando a entrar aquilo que chega para a gente como realidade completamente diferente daquilo que orienta a formulação das políticas, né? Então, uma pessoa numa situação de risco, como aquela senhora lá, numa situação de, o que é que eu faço? Né? Eu vou para onde? E aqui uma estratégia de adaptação. As pessoas que moram nessa bacia hidrográfica, que para vocês seria interessantíssimo, os arquitetos do meu coração, porque eles moram numa coisa chamada flutuante, que vocês já devem ter estudado. E eles moram em flutuantes, mas eles têm criação de animal, tudo isso aí. E o barato é que, vocês sabem o nome disso aqui? Onde eles botam os animais quando enchem? Maromba. O que falou? Maromba, né? São as marombas. A maromba é uma coisa interessantíssima, porque eles conseguem diminuir o dano provocado por essas questões climáticas. E aí, eu queria só pontuar, porque assim, eu não gostaria de cair naquela discussão de se o IPCC está certo, se o IPCC está errado.
A questão é o que eu aprendi com essas populações, e em mais de, praticamente com 10 anos de pesquisa nessa bacia hidrográfica, é que eu aprendi muito mais com eles do que eu poderia ensinar. E o problema do que nós, academicamente, chamamos de mudança climática, para eles já é alguma coisa que eles experimentam, né, e vão se adaptando. O grande problema que está acontecendo é a frequência e a intensidade. O problema não é a mudança climática, eles se adaptam. O problema é a frequência e a intensidade com que isso tem acontecido, que o timing disso está deixando sem a resposta, né, que é uma terminologia bastante da governança de risco, a resposta ela vem, ela é demandada de uma forma muito mais rápida. Aí vamos passando rapidinho. Aqui é a nossa pesquisa de campo, aquele ali é um menino que já é doutor, ele, olha. Tem uma que eu estou dirigindo, uma voadeira dessa. Porque a gente pegava a voadeira para chegar nas comunidades que estão no centro urbano, né? Tudo na água, vamos lá. E aqui, como é que começa a se desenvolver o MOGAN? Primeiro que a gente vai buscar os dados em bases primárias e secundárias, e aí a gente fez um modelo conceitual, e depois fizemos workshops para o aprimoramento desse modelo conceitual. Na verdade, para fazer realmente o modelo conceitual, validando aquilo que os stakeholders, né, que todo mundo estava dizendo que era o risco para eles. Então, nosso modelo, vamos lá. Aqui está onde a gente fez. Esses workshops eram feitos com lideranças comunitárias, com o pessoal da Defesa Civil das cidades, que fazem parte da CARE do Rio Purus. É interessante porque eu queria só dizer, o modelo ele vai buscar recursos, né? Ou seja, a fala dos ribeirinhos, a fala das pessoas das cidades, através dos questionários, as idas a campo. E depois a gente tem esses workshops validando ou arrumando ou consertando aquilo que a gente conseguiu no campo. Então foi feito em Manaus. Aí depois não tem mais nada, acabou, pronto. Essa aqui é outra de Manaus, e a gente não colocou as fotos do Acre, né? Nós fizemos umas também no Acre. Então aqui é uma coisa importante, né? Porque a gente está explicando, está apresentando aquilo que a gente teve como resultado da viagem de campo, entendeu? 5 minutos eu já vou. Da viagem de campo, o que a gente teve, a gente pega e faz o modelo, né? Então, o modelo é resultado, pesquisa dados primários, secundários e daquilo que a gente pegou em campo. Mas aí a gente vai com essas pessoas que são lideranças comunitárias, que são os agentes da Defesa Civil, agentes de saúde, o pessoal, principalmente o pessoal ligado à agricultura, né? A gente vai ver se esse modelo faz sentido, né? E aí é esse modelo, o momento de validação daquilo que a gente está fazendo. Então, vai para frente. E aí está aqui ele. Tcharam, né? Na verdade, a gente tem um modelo, a primeira noção de mudança climática, né, que a gente trabalha com 2 modelos, né? Esses 2 modelos, o primeiro modelo climático é da Isabel, mas junto com o Everaldo, com o Adriano. Esse mesmo modelo gera um modelo hidrológico, que são os inputs para a gente definir as ameaças. Né? Isso tudo é uma terminologia do IRGC, né? Quem já teve contato com o IRGC sabe, é ameaça. E aí, a gente vai definir, através disso, as vulnerabilidades, né? Então, vulnerabilidade na agricultura, no extrativismo, pesca, recursos hídricos, criação de animais e na questão da habitação, foi quando a gente pegou os espaços urbanos. Depois disso, isso nos deu a questão do dano potencial, mas paralelamente a gente estava ali, olha, na infraestrutura administrativa, a gente estava modelando isso também, né? Que é a dimensão institucional, onde aqui a noção de gestão de risco é a lógica de olhar para a política nacional de defesa civil e ver em que medida ela está sendo, né, como é que ela interage com os outros elementos. E aí, nisso, a gente conseguiu definir
a primeira questão que a gente descobre como essas populações têm uma capacidade de adaptação. Mas isso é muito perigoso, né? Porque quando a gente fala tem capacidade de adaptação, então te lasca aí que eu não vou nem, né? Te adapta aí. E não é assim. Como eu disse para vocês, eles já percebem a questão da intensidade e da frequência como um elemento determinante no modo de vida deles. Aí depois a capacidade institucional, aí a gente vê diretamente a noção de gestão, ou seja, a falha, como é que essa nossa Política Nacional de Defesa Civil é uma coisa que a Amazônia e cocô é a mesma coisa, né? Ou seja, nós não estamos inseridos numa política e ela nem é tão guarda-chuva a ponto de inserir as nossas especificidades. Aí, depois disso, a gente também trabalhou com os índices de desenvolvimento humano para trabalhar essa noção de capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação associada ao dano potencial vindo das escalas, e aqui é o Cross-Scale Interplay, vai nos dar o que? A avaliação do risco. E uma possibilidade de uma resposta, né? Ou seja, isso aqui não é uma caixinha, tcharam, tá aqui, faz esse modelo que tudo está resolvido. Não, esse modelo é um modelo de sugestão de tomada de decisão em relação a um risco, e depois o professor Rômulo vai mostrar para vocês, né, como é que isso operacionalmente pode ser definido, tá? Passando, a gente teve isso aqui é importante, eu sabe bem disso, né? Nós tivemos uma rodada de apresentação para os estados e para os municípios, e aí a gente percebeu essa questão federativa muito pesada, né? Como é que a noção federativa, todo mundo querendo capturar, porque a Política Nacional de Defesa Civil é uma política também interessantíssima para fazer política eleitoreira e eleitoral, né? Então, assim, foi muito interessante a gente ver como eles queriam capturar e, em alguns momentos, rejeitar, sequer querer olhar o modelo. E a gente dizia, olha, é de graça, não adiantava. A gente dizia que era free, né? que era um modelo resultante, e às vezes eles queriam, às vezes não. Os municípios queriam muito, os estados não. Por quê? Porque a política, ela é capturada pelos bombeiros. Quem toma conta da Política Nacional de Defesa Civil, a operacionalização é feita pelos bombeiros, né? Aliás, era um bombeiro de Santa Catarina que era o secretário, o Brown, né? Armin Brown, era o nome dele. E aqui foi interessante porque quando a gente apresentou no Ministério da Integração, o pessoal que estava responsável pela Amazônia, que estava responsável, ficou interessadíssimo e porque queria que fosse adotado o modelo. No entanto, a comunidade, quem estava representando a comunidade epistêmica lá de Santa Catarina, né, que desenvolveu a questão da governança de risco e da defesa civil no Brasil, não era um bloqueio, é um local. Ó, tá na moda essa palavra agora, local, né? Era um bloqueio mesmo daquilo que a gente podia fazer. E aí, você pode passar? E a gente, o que se ganharia, né? Primeiro, a gente ganharia a capacidade de planejamento com esse modelo. E vocês vão ver por quê depois. Segundo, a possibilidade dos ajustes, né, de longo prazo, nas bases institucionais. O que é isso? Como é que a gente poderia ir adequando a Política Nacional de Defesa Civil a essas questões amazônicas que são específicas nossas, né? E também, e aí vocês vão ver, e a gente não vai poder rodar o modelo aqui, mas quando ele rodou por alguns anos, né, foi uma coisa muito ruim, porque nós estávamos assistindo, ele rodou em dezembro de 2014, né? E quando foi janeiro de 2015, né? Uma das cidades que a gente tinha alertado e tinha conversado para eles se planejarem em termos do que ia acontecer, que era... Me ajuda. Lá no Acre.
Não, mas não foi o Maitá, foi... onde tem o Santo Daime? Boca do Acre, exatamente. Então, lá, olha como é que eu me lembro das cidades, né? Mas eu não bebi, gente, eu devia ter bebido, feito essa transição, mas não bebi. Então, em Boca do Acre, foi preciso, foi preciso, né? Infelizmente, e assim, a gente estava, oba, funcionou, o modelo funcionou, né? Ou seja, o modelo é uma coisa triste, da gente pensar. Por quê? Porque lá naquelas caixinhas lá, a gente apontava o grau de risco e falava para as municipalidades e falava para os atores-chave, e aí é que a gente pode dizer que não existe governança de risco no Brasil, né? A gente tem um modelo que poderia ser absorvido para criar um processo de governança, mas, na verdade, a opção que nós temos de todos os interessados é de que esse modelo não exista. Então, o professor Rômulo vai agora explicar um pouquinho, eu acho, é o próximo, né? Deixa eu ver. Tcharam! Uma coisa importante. Importantíssimo. É isso aqui, a replicabilidade. O modelo, é importantíssimo isso, porque quando a gente já fez com essa intencionalidade, né? Ou seja, o modelo poder ser utilizado em qualquer bacia hidrográfica da Amazônia. Na Bolívia, em qualquer um desses países, os elementos que fundamentam esse modelo de governança de risco, eles podem, alimentando o modelo, eles podem ser replicados. E aí, a gente pode pensar, inclusive, na construção de um regime ambiental, né? Não sei se o Benatti lembra quando a gente estudava regimes ambientais, né? Os regimes ambientais são todos modelados em cima só da questão do desmatamento, mas a gente podia tentar pensar em alguma coisa mais, né, plural e que envolvessem outros elementos, como recursos hídricos, né? Para a gente pensar num regime ambiental. Então, Rômulo, agora é o Rômulo, tenho certeza. Tcharam. Pronto. Eu agradeço a professora Aníbal por ter liberado o microfone. Estou me escutando aí atrás, legal? Não, mas tem que falar. Puxa, vamos lá. Pessoal, boa tarde. Sou o professor Rômulo, como a professora Aníbal apresentou. Eu sou da área de inteligência artificial e eu fui um dos responsáveis aí pela implementação do modelo, né, de como pegar todas essas ideias, né, toda essa missionalidade aí complexa e implementar isso num dispositivo computacional que pudesse, né, trazer aqueles resultados que eram esperados, tá certo? Então, nós tínhamos aqui, para cá, ficar melhor. Volta uma. Isso. Então, tem dois pontos fundamentais nesse processo, que eram os desafios que nós tínhamos pela frente, tá certo? O primeiro deles era em relação à questão da incerteza, que é inerente aos eventos extremos, né? Quando a gente fala da mudança climática na Amazônia, sempre vem na nossa cabeça que são os rios alagando, não é isso? Mas nem sempre, né? Eles secam também, né? Isso cria também dificuldade e risco para as populações que habitam aí a queda do rio, né? Ali na escada da seca, a dificuldade na plantação por conta da estiagem, das chuvas. Então você não sabe exatamente qual é o reflexo dessa mudança climática, que extremo é esse, né? Para onde esse extremo vai, até onde ele chega e para que lado ele está indo. É pelo excesso, é pela falta. Então esse aí foi o primeiro desafio. O segundo, né, ele está justamente aonde? Como o nosso stakeholder que participou aí das discussões, né, da pesquisa, como é que é a fala dele, a percepção dele, a gente pode perceber, né? Qual a segurança que nós temos em relação a isso? Porque a fala do ser humano ela é muito precisa, ela é vaga, ela é dúbia. Então essa é uma outra dificuldade. Como essas populações relatavam o risco, né? E como é que a gente ia tratar essa imprecisão, essa diferença que a gente percebia aí durante todo o projeto, tá? E as informações foram levantadas aqui através da pesquisa, né? Nos dados primários, e também pelos workshops como a professora Nívia relatou anteriormente. Então a lógica fuzz foi a técnica que nós optamos para resolver esses dois desafios, tá? A lógica fuzz ela é uma técnica da inteligência artificial
e ela tem a capacidade de representar o conhecimento. Né? Então você pode lá criar uma base de conhecimento, onde você vai refletir como, né, o stakeholder pensa a respeito dos riscos que eles são envolvidos ali dentro da realidade deles. Tá? E é uma forma que você tem de tratar a incerteza, e de uma forma muito interessante, né? Você vai tratar a incerteza através da imprecisão, tá certo? Como é que isso ocorre? Então nós vamos ter aqui as expressões verbais, né, que são vagas, são dúbias, e ela nos possibilita transformar isso em valores numéricos. Então eu vou transformar a fala do Ribeirinho num valor numérico, e dessa forma a gente consegue fazer uma representação computacional. Olha só, em que situação vocês queriam estar aqui? Do lado de cá, onde você tem uma máxima precisão, ou do lado de cá, onde você não tem precisão? Quem quer estar do lado de cá? Levanta a mão. Quem quer do lado de cá? Sou o Júlio. Ninguém quer estar dentro dos dois. Né? Então, olha só, adianta você ter precisão, você vai falar, olha só, um peso de 1.500 quilos a 45 metros por segundo, está se aproximando, né? Já era. O peso já caiu, o cara já partiu, né? Não tem mais jeito. Enquanto aqui não, você tem uma imprecisão, mas você tem o que carregado nisso? O significado. Aquilo vai fazer um sentido para você, tá certo? Então a lógica fuzzy, ela se baseia justamente nisso. Ela vai buscar, né, um sentido, um significado, esquecendo da precisão, tá certo? Justamente aí onde entra a questão da fala, né, da expressão verbal. Bem, só uns conceitos rápidos aqui de lógica fuzzy, para a gente poder compreender um pouco melhor lá a implementação. Na lógica clássica, pessoal, ou a lógica aristotélica, como é que a gente divide o mundo? Né? Ou as coisas são verdadeiras, ou elas são falsas, não é isso? Ou é quente ou é frio, ou é seco ou molhado. Você divide o mundo, né? Você cria uma fronteira e você divide o mundo em duas partes, tá? Só que no caso aqui, ó, o X faz parte do conjunto A, né? E faz parte do universo. Ou ele está dentro, ou ele está fora, não é verdade? Não é isso que nós aprendemos na escola? É ou não é? É. Muito bem. Estão acordados, tá certo. Próximo aí. E como é que eu faço, pessoal, quando eu tenho uma variável aqui Z, que ela nem pertence ao conjunto A e ela nem está fora ao conjunto A? Como é que você vai representar esse cara aqui? Pela matemática convencional você não consegue, tá certo? Você tem que partir, né, mais um lado técnico para a lógica fuzzy. A lógica fuzzy, ela vai te possibilitar isso, tá certo? O mundo vai deixar de ser preto e branco para ser aí, né, 50 tons de cinza. Você vai ter uma variação aí imensa de possibilidades, tá? Então, lá no processo de implementação, o nosso primeiro passo foi aqui, foi a construção dos conjuntos fuzzy. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que isso ocorre, tá? Depois a elaboração das regras, das bases de regras, de conhecimento, que é onde vai estar toda a inteligência do projeto, do modelo, na verdade. A carga da base de dados secundários, que foram levantados, que fazem parte também do conjunto para dar resposta ao modelo. A definição dos graus de apresentação dos resultados e a construção das interfaces do modelo operacional. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem uma definição do conjunto fuzzy para as precipitações. Tá? Aqui é uma variável de entrada, onde você vai pesquisar, vai conversar lá com o stakeholder, ele vai falar, olha, a chuva lá de 1910, ela foi fraca, esse ano foi forte, né? Daquele ano ela foi muito fraca, mas como é que eu vou traduzir tudo isso? Tá? Então, através do nosso modelo climático, a gente fez a mensuração do quê? Dos níveis de chuva, tá? Para aquela região. E a partir dali você vai calculando a mediana e construindo aonde esses conjuntos vão estar sendo construídos. Então vamos aqui, ó. Então, esses conjuntos aqui são definidos o seguinte, aqui eu tenho os valores da chuva, tá? Da quantidade de chuva, e aqui eu vou falar o quanto esse cara aqui, ele vai pertencer a um conjunto ou não, tá? Então, por exemplo, olha, 250 ml vai pertencer ao conjunto das chuvas muito fracas, ok? 300 ml, ele vai pertencer um pouco ao conjunto da chuva, bastante aqui, olha, ao conjunto da chuva fraca, um pouco da chuva muito fraca, e da chuva regular, tá?
Então a ideia é essa, é você construir uma relação, o quanto cada elemento do meu conjunto vai pertencer ou não a um determinado conjunto. Então ali eu tinha uma variável de entrada, de precipitação, e aqui eu tenho uma variável de saída que vai me dizer qual é o grau de risco para a estiagem, dado uma variável de chuva, de entrada. Tá? E a partir daí a gente consegue saber, acho que pulou uma... Não consegue. Então a partir do conjunto de entrada, e saída, a gente consegue estabelecer algumas regras que vão compor a nossa base de conhecimento. Aqui são regras bastante simples, que eu coloquei apenas para ilustrar. Tá? Então a partir, olha, se a chuva é muito fraca, então o risco de estiagem é alto, não é isso? Então é essa forma que o stakeholder fala para você, olha, não choveu, então o risco para mim foi muito baixo, ou foi muito alto, dado um determinado elemento. Tá? Então você vai construir as regras e aqui vai formar uma base de conhecimento. Então olha aqui, pessoal, no caso aqui de uma daquelas caixinhas lá do nosso modelo, para cada caixinha do modelo lá, a gente implementou um módulo de um sistema fuzzy, tá? Onde você vai ter as variáveis de entrada, no caso aqui, olha, ameaça de precipitação. Então eu vou ter variáveis do quê? Da chuva do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro, do quarto. E aí eu vou relacionar essas 4 entradas aqui e através da minha base de conhecimento, que nesse caso aqui foram 625 regras, tá? Para fazer um mapeamento. Como é o comportamento da chuva e qual é a minha ameaça de estiagem no primeiro semestre, a ameaça de estiagem no segundo semestre, a ameaça de excesso de chuvas, que isso é um outro risco, no primeiro semestre, e uma ameaça de excesso de chuva no segundo semestre. Então, a partir de variáveis trimestrais, a gente calculou o risco do quê? De estiagem e de excesso de chuvas, tá certo? Então, esse modelo aqui, essa metodologia, foi entregada para cada uma daquelas caixinhas. Tá? Tem caixinhas ali que você tem mais de 1000 regras, que é para poder fazer o relacionamento das variáveis de entrada com as variáveis de saída. Tá? E isso aqui vai representar o quê? O conhecimento, né, que a gente capturou a partir dos especialistas. Quem são os especialistas nesse caso? É o próprio stakeholder, né? O cara que vivencia ali, que enfrenta as dificuldades, que está apoiando, é o pessoal da Defesa Civil, enfim, todos os envolvidos nesse processo. E aqui é uma forma da gente validar, né, exatamente esse mapeamento das variáveis de entrada com as variáveis de saída. Então, por exemplo, olha, aqui a gente pegou a chuva no primeiro trimestre, a chuva no segundo trimestre. Então, aqui a chuva, olha, ela vai de 250 a 550, ela vai aumentando, não é isso? Tá? Aqui também, ela vai de 300 para 1000 no primeiro trimestre, ela também vai aumentando. Tá? Quando eu relaciono esses dois elementos aqui, eu vou estabelecendo aqui, olha, a ameaça de estiagem. Tá? Então, a partir do momento que elas vão aqui nessa direção, o meu grau é baixo. A partir do momento que a chuva diminui para cá, no segundo, e diminui aqui para o primeiro, o meu grau ele passa a ser o máximo. Tá certo? Então, aqui você está modelando o comportamento do risco diante de 2 semestres. Tá? E no fundo, nós vamos fazer de 4, por isso que a quantidade de regras são tão grandes assim. Aqui a gente tem a estrutura de um modelo fuzzy, onde você vai dar uma entrada, tá certo? Ele vai gerar uma saída. Então, por exemplo, quais foram o comportamento do modelo hidrológico? Qual foi o comportamento do modelo de chuvas? Aquelas variáveis todas lá, secundárias. Ele vai calculando, ele vai codificando esses valores, ele vai acionar um motor de inferência. Esse motor de inferência é o raciocínio, né? A capa de raciocínio. Nós armazenamos o conhecimento e quando a gente tem uma dúvida, você não vai pensar sobre ele e chegar na conclusão, é a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou armazenar o conhecimento e o meu motor de inferência ele vai startar aqui o processo de raciocínio a partir das minhas entradas, a partir do conhecimento que ele adquiriu e vai gerar uma saída. No nosso caso qual é o grau de risco do modelo. Bem, aqui é a entrada do modelo. Você vai chamar lá um modelo, né, onde ele roda no MATLAB, e você vai perguntar, vai falar o que você quer. Você quer ver quais são as suas ameaças, você quer ver qual é o impacto, qual é a sua capacidade de adaptação e a avaliação do risco como um todo. Tá? Essas opções aqui, acabei não colocando, mas você pode fazer, utilizando essa ideia
pode ser essa palavra, scale, o broad scale. Né? Então você pode fazer em várias escalas, você pode fazer da bacia toda. Oi? Fala que isso aí é para cada município a gente desenvolver. Sim, a ideia é aqui que cada município possa acessar o modelo. Então ele vai acessar através de uma tela extremamente fácil, extremamente amigável, onde ele pode fazer análise do seu município, pode fazer análise da região da bacia como está, ou seja, envolvendo os outros municípios, e também o risco de toda a bacia. Tá certo? Então, vários níveis aí de gestão podem ter visões diferentes do risco. Aqui é um exemplo, olha, do risco para a região do Alto Purus, olha. Aqui é só para o Alto Purus. Aí você vai ter do Alto Purus, do Médio Purus, do Baixo Purus. E aqui você vai ter o quê? A enchente extrema no primeiro semestre, enchente extrema no segundo, ou seca extrema. Tá? Aqui a gente fez uma projeção de 2015 a 2025, baseado no modelo climático. Tá? Então o sistema vai calculando o risco para cada ano e para cada região, como é que é o comportamento. Isso quer dizer que também nesse modelo estão as variáveis institucionais, né? Você já falou disso. Já. Não sabe entrar, porque nós Vamos lá. E aqui é um exemplo, pessoal. Aqui, olha, você meteu na apresentação do Cláudio, agora na minha. Vamos lá. Aqui é um exemplo da ameaça para uma cidade. Então, olha só, Santa Rosa do Purus. Como é a ameaça para essa cidade? Em relação à agricultura. Então, agricultura, esse é o comportamento aqui para cada ano. Agricultura de várzea, né? Aqui é o risco alto, por exemplo, em 2015. Esse risco já não vai existir aqui em 18 e 17, mas em 2018 já vai ocorrer. Então, você tem como analisar, fazer planejamentos, né, do que você tem que fazer, se você está tendo um risco ou não, em cada uma dessas áreas aqui, da pesca, criação, qualidade de água e infraestrutura habitacional. Bem, e uma coisa interessante do modelo, como a professora colocou, é a capacidade de replicação. Então esse foi um modelo que foi desenvolvido para a bacia do Rio Purus, mas você pode adequar ela para qualquer outra bacia, qualquer outra região. Né? Só que para isso, você precisa fazer algumas adequações. Por exemplo, dado de precipitação e cota do rio. Né? Você tem que saber, você tem que fazer um novo modelo hidrológico e climático para cada uma dessas regiões. Né? A base de dados socioeconômicos que você vai utilizar dentro do modelo também precisa ser ajustado, tá certo? Realizar também, né, esse contato com os stakeholders, né, para validar se o modelo está também de acordo ou não. E ajustar e mencionar as bases de dados para trabalhar com o modelo. Então, esse foi o processo, né, foi um processo assim, de grande complexidade, dado todos esses elementos que compõem o modelo conceitual, né, mas foi realmente aí uma grande satisfação poder fazer parte do projeto. Obrigado aí pela atenção.